Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito presente na prática clínica e que muitas vezes gera dúvidas: o check-up médico e o rastreamento de doenças. Essa aula, pessoal, foi dividida em duas partes para facilitar o entendimento desse tema. Na primeira parte, que veremos agora, nós abordaremos o rastreamento em saúde, trabalhando aí conceito, evidências, ética. Nós vamos entender aqui o que é rastreamento, qual a base científica por trás dessa prática e quais são os dilemas éticos envolvidos nessa questão de rastreamento. Na segunda parte da aula, falaremos sobre rastreamentos na prática clínica, trazendo exemplos concretos de como aplicar esse conhecimento no dia a dia médico. Beleza, pessoal? Então vamos começar entendendo melhor o conceito de check-up e como ele se relaciona com rastreamento. Bora nessa? Historicamente, pessoal, o check-up foi estabelecido como um modelo de consulta médica que era composto por um exame médico completo, ou seja, uma anamnese detalhada e um exame físico completo, da cabeça aos pés. Essa é a primeira parte. Posteriormente, alguns exames complementares. Esse conceito, pessoal, foi amplamente difundido ao longo de décadas. Mas muitas evidências científicas atualmente vêm questionando a real utilidade desse formato. Afinal, não há comprovação de que essa prática isoladamente reduz a mortalidade das pessoas que a ela se submetem. Lembram que na aula de raciocínio clínico eu comento isso com vocês? Uma anamnese direcionada, um exame físico racional baseado em evidências, tá? Por outro lado, sabemos que a identificação de riscos à saúde pode ocorrer durante essas consultas de check-up, especialmente por meio da solicitação de alguns exames preventivos oportunistas, que são aqueles feitos em visitas médicas rotineiras, nas quais nem sempre vai ser realizado ali um check-up completo, ou o paciente muitas vezes não veio por isso, mas você acaba implementando ali uma avaliação, um rastreamento oportunístico, certo? Esse é o caso, por exemplo, de alguns pacientes que buscam um atendimento para esclarecimento de dúvidas, para avaliação de aptidão física, ou aptidão do trabalho, ou para obtenção de atestados médicos, né? Mas então, como podemos tornar a consulta de check-up mais eficiente? Em primeiro lugar, pessoal, devemos ter sempre em mente que o check-up não se resume apenas a exames laboratoriais ou a exames de imagem. Pelo contrário, o check-up, os rastreamentos, eles devem abranger uma avaliação global da saúde do paciente. E aí inclui uma anamnese direcionada, com investigação aí de hábitos de vida, como alimentação, prática de atividade física, tabagismo, consumo de álcool, um exame físico racional e baseado em evidências, como parte também do rastreamento, aí uma atenção especial a condições como obesidade, alterações pressóricas, o status vacinal da pessoa, garantindo aí que o paciente esteja com as imunizações atualizadas e, por último, mas não menos importante, a promoção da saúde e prevenção de doenças, abordando aí aspectos de saúde mental, sono, bem-estar geral, etc. Então percebam, a consulta de check-up ela vai muito além dos rastreamentos, porque envolve essa questão de avaliar a vacinação, de fazer a promoção de saúde, mas dentro de uma consulta de check-up é onde principalmente vão entrar os rastreamentos oportunísticos. Obviamente, como eu citei, muitas vezes o paciente vem por outras causas, tem muito tempo que ele não faz exames de rotina, exames de check-up, de rastreamento, aí sim cabe a gente colocar também dentro dessa consulta. Beleza, pessoal? Tá, professor, então eu entendi que uma consulta de check-up é uma consulta ampla, em que dentro dela eu faço rastreamentos
que aí envolve rastreamentos pela anamnese, pelo exame físico, por exames complementares, mas também envolve avaliar o status vacinal desse paciente, fazer promoção da saúde, prevenção, né, de doenças por meio de orientações, né? Mas dentro dessas consultas de check-up, necessariamente a gente vai fazer rastreamentos. Tá, mas além disso, muitas vezes o paciente não procura atendimento para uma consulta especificamente de check-up ou necessariamente para fazer exames de rastreamento. Então, como eu citei, nesses momentos, o paciente procurou para avaliação de aptidão física, para um atestado médico ou para outra condição, e você percebe que cabe ali conversar com ele sobre os rastreamentos. Isso é muito importante. Tá, professor, mas afinal, o que é rastreamento? Rastreamento, pessoal, é a busca ativa por doenças ou fatores de risco em pessoas assintomáticas, ou seja, aquelas que não apresentam sintomas no momento da consulta. Esse rastreamento é baseado em critérios bem definidos que eu vou apresentar para vocês e deve ser realizado apenas quando o benefício ou quando os benefícios comprovados pela ciência superam os riscos, evitando assim exames desnecessários ou potencialmente prejudiciais. Dessa forma, em vez de campanhas aí de check-ups, de rastreamentos padronizados para todo mundo, fórmula de bolo, que trata aí todos os pacientes da mesma maneira, o ideal, pessoal, é haver uma personalização dessa abordagem. Sexo, idade, histórico familiar, fatores de risco individuais devem sempre ser levados em conta na decisão de quais exames solicitar. Possivelmente, vocês já se depararam com a situação de um paciente sentar à sua frente e dizer que veio para uma consulta de check-up. E se isso ainda não aconteceu, pode esperar. Depois me conta quando acontecer, tá bom? Mas aí, nessa situação, vem aquele momento que você se pergunta: e agora? O que eu devo fazer nessa consulta? Devo solicitar exames? Eu acho que cabe pedir um hemograma, um lipidograma, uma glicemia de jejum, TSH, creatinina, ferro, ferritina, FAN, fator reumatoide, TGO, TGP. Putz, vitaminas, não pode faltar. Vitamina D, vitamina B12, quem sabe um zinco, molibdênio. Não é mais ou menos assim, pessoal? Isso, gente, vem do nosso ímpeto de querer fazer o bem ao paciente. Afinal, que mal tem ele fazer alguns exames? Mas, na verdade, gente, um exame mal solicitado ou sem indicação pode trazer mais mal do que bem a este paciente. E é exatamente isso que eu vou mostrar para vocês ao longo dessa aula. Meu objetivo aqui é que vocês saiam munidos de todos os principais rastreamentos que têm evidência científica de que vão trazer mais benefícios do que malefícios aos pacientes. Assim, eu espero que quando esses pacientes se sentarem à frente de cada um de vocês, vocês tenham ferramentas para abordá-los da melhor forma possível, garantindo o maior benefício para a saúde desses pacientes. Certo, pessoal? Então, vamos seguir em frente. Certo, professor, mas explica melhor, com calma, que eu quero entender o que é rastreamento. Popularmente, pessoal, o rastreamento pode ser chamado aí também de check-up. Às vezes o paciente chega e fala: eu quero fazer um check-up. Ele quer dizer que ele quer fazer exames de rotina. Também é chamado de screening, rastreio, busca ativa, peneiramento. Sim, da ideia de realmente peneirar para encontrar pacientes que tenham alguma alteração esperada. Mas o mais importante, gente, é entendermos que esse rastreamento deve ser realizado com critério. Como eu falei para vocês, nem tudo deve ser rastreado para todos os pacientes. Para cada exame solicitado, precisamos pesar riscos e benefícios, garantindo que a investigação precoce realmente traga vantagens a esse paciente. Então, rastreamento, pessoal, é uma intervenção médica pela qual buscamos indícios ou pistas de anomalias bioquímicas, genéticas, morfológicas, funcionais ou comportamentais que tenham impacto na saúde do indivíduo ou da população.
O objetivo, pessoal, do rastreamento é identificar doenças ou problemas de saúde que ainda não se manifestaram com sinais ou sintomas evidentes. Então, em outras palavras, estamos falando de condições pré-clínicas, ou seja, que ainda não foram percebidas pelo paciente. Então, estamos falando de pacientes assintomáticos, certo, professor? Certíssimo. Se o paciente se queixa de algum sintoma, suspeitamos de algo e procedemos à investigação, isso pode ser considerado uma tentativa de diagnóstico precoce, mas não de rastreamento. Ixi, professor. Então tem outro termo importante aqui: diagnóstico precoce. Exatamente. Eu expliquei a vocês o conceito de rastreamento. Nós precisamos diferenciar rastreamento de diagnóstico precoce, porque esses termos muitas vezes são confundidos. A boa prática clínica, pessoal, pressupõe que pacientes sintomáticos recebam diagnóstico e tratamento efetivo o mais rápido possível. Isso é especialmente importante em doenças de evolução rápida, como alguns tipos de câncer. O diagnóstico precoce, nesses casos, pode possibilitar tratamentos mais eficazes e em tempo oportuno, aumentando aí as chances de cura para esse paciente. Mas isso não deve ser confundido com rastreamento. O rastreamento não busca diagnosticar doença em pessoas sintomáticas, mas sim identificar indivíduos assintomáticos que tenham maior risco de desenvolver determinada condição ou que apresentem alguma alteração em estágio pré-clínico antes de manifestar sintomas. O rastreamento parte do princípio de que encontrar uma doença antes dos primeiros sintomas pode trazer um benefício clínico real para o paciente que se submete a este rastreamento. Então, se o paciente te relata sintomas e você vai investigar, isso é buscar um diagnóstico precoce, certo? Então, aqui vem um ponto importante. Mesmo que um paciente chegue ao seu consultório sem nenhuma queixa, uma consulta de check-up já é, por definição, um rastreamento. É um momento que você vai fazer uma anamnese direcionada, um exame físico baseado em evidências e, se indicado, alguns exames complementares, certo? Então, pessoal, nós estamos aqui buscando doenças, fatores de risco em pessoas assintomáticas, avaliando indicação de exames complementares com o propósito de intervir precocemente e reduzir impactos futuros. Um erro comum, pessoal, é ouvirmos de pacientes algo como: eu não estou me sentindo bem, preciso fazer um check-up, doutor. Mas vejam, essa pessoa já está com sintomas. Ela não precisa de um rastreamento, e sim de uma investigação diagnóstica direcionada à sua queixa. Por outro lado, é possível sim associar o rastreamento a uma consulta por outro motivo. Então, um exemplo clássico é uma mulher que procura um médico porque percebeu um nódulo na mama. Nesse caso, pessoal, ela não está fazendo um rastreamento de câncer de mama, e sim investigando um achado suspeito. No entanto, nessa mesma consulta, o médico pode aproveitar para rastrear outras doenças, como, por exemplo, doenças cardiovasculares, metabólicas, desde que haja indicação. Outro ponto fundamental é que a experiência pessoal e a intuição clínica, embora, como eu citei para vocês lá na aula de raciocínio clínico, elas sejam valiosas, não devem guiar a solicitação de testes de rastreamento. Então, como eu dei o exemplo agora há pouco da nossa mente pensando: eu vou pedir hemograma, ferro, ferritina, parará, parará. Isso, pessoal, não deve ser a nossa prática. Tá? Nós não devemos solicitar rastreamentos com base na nossa intuição clínica. O que frequentemente induz o pedido de exames é justamente essa lembrança de casos de pacientes que sofreram com determinada doença, e aí vem aquela esperança de: nossa, se eu fizer esse diagnóstico aqui nesse paciente, eu posso evitar aquilo que aconteceu naquele paciente. Mas muitas vezes essa intuição entra em conflito com as evidências científicas. E aqui
que entramos em um dilema. O rastreamento não está isento de riscos, pessoal. Isso porque, ao realizar exames em pessoas que são saudáveis ou que se consideram saudáveis, podemos interferir na vida dessas pessoas sem necessidade, trazendo aí ansiedade, resultados falsos positivos, exames complementares invasivos para tentar entender se aquela alteração encontrada realmente faz sentido e até por vezes tratamentos desnecessários. Olhem só, Sir Murray, ele é um médico britânico que foi referência mundial pelo Programa Nacional de Triagem de Rastreamento lá do Reino Unido. E olha a frase da sua autoria: todos os programas de rastreamento causam danos, alguns também causam benefícios. Então, pessoal, por isso precisamos sempre nos basear em critérios científicos para definir quando e para quem vale a pena realizar um rastreamento. Tudo certo até aqui, pessoal? Então, percebam, paciente assintomático quer fazer exames de rotina, esqueçam aquela ideia de, vou solicitar hemograma, ferro, ferritina, creatinina, parará, parará, parará. Talvez até solicitemos alguns desses exames se o paciente tiver indicação. Tá? Ou seja, eu quero fazer um diagnóstico precoce, eu estou suspeitando de alguma alteração que esses exames façam sentido. Mas no contexto de rastreamentos, eu vou apresentar para vocês na aula 2, na parte 2 dessa aula, o que realmente faz sentido rastrear. Beleza, pessoal? Então, vamos seguir? Seguindo então, pessoal, quero apresentar a vocês, ou, na verdade, reforçar o conhecimento de vocês sobre níveis de prevenção e também localizar onde os rastreamentos se enquadram como prevenção. Então vejam, a prevenção ela pode ser dividida em 5 níveis básicos: primária, secundária, terciária, quaternária e quinquenária. Cada uma dessas categorias tem um papel importante na promoção da saúde e no manejo das doenças. A prevenção primária, pessoal, envolve ações para evitar que a doença ocorra, ou seja, antes mesmo do surgimento. Seria algo do tipo promoção e prevenção da saúde. Então, exemplos aí, a vacinação, campanhas para cessação do tabagismo, estímulo à prática de atividade física, eliminação de fatores de risco ambientais, como vetores que transmitem doenças, certo? Já a prevenção secundária, ela visa detectar um problema de saúde em seu estágio inicial e, assim, facilitar o diagnóstico e o tratamento precocemente. Aqui, então, entram os rastreamentos, como a mamografia para o câncer de mama, a pesquisa de sangue oculto nas fezes para o câncer coloretal. O objetivo aqui é identificar e interromper a progressão da doença e evitar consequências mais graves. Aqui entra também o conceito de diagnóstico precoce, que é quando o paciente manifesta alguns sintomas iniciais de uma determinada doença e o médico parte para a investigação dessa determinada doença. Beleza? Já a prevenção terciária, ela está focada em minimizar as complicações de doenças que já foram instaladas. Tá? Então, ela tem a intenção de reduzir danos e reabilitar. Ou seja, o paciente já tem problema de saúde e as ações aqui na prevenção terciária são voltadas para a reabilitação e redução de impactos negativos. Então, exemplos: fisioterapia para pacientes que sofreram AVE, controle rigoroso da glicemia nos pacientes diabéticos, tentando prevenir complicações, reabilitação após o paciente ter sofrido um infarto, certo? Já a prevenção quaternária é um conceito que foi introduzido mais ou menos ali na década de final da década de 80, início da década de 90, por um médico de família chamado Mark Jamoul. A prevenção quaternária ela se refere à prevenção de danos causados pelo próprio sistema de saúde. Então, ou seja, a gente quer prevenir danos e excessos. Isso inclui evitar exames desnecessários, tratamentos excessivos, intervenções médicas que podem gerar mais malefícios do que benefícios. Em outras palavras, é proteger contra o excesso de medicalização
e iatrogenia, ou seja, efeitos adversos recorrentes da assistência médica desnecessária. Certo, pessoal? Por fim, temos a prevenção quinquenária, que é um conceito relativamente mais novo aí, de 2014, que é voltada para a qualidade de vida dos profissionais de saúde. Esse conceito, pessoal, reconhece que o bem-estar dos profissionais impacta diretamente no atendimento aos pacientes. Com certeza vocês concordam com isso. E esse conceito de prevenção quinquenária engloba aí medidas para evitar desgaste excessivo no trabalho, evitar a síndrome de burnout e outros distúrbios que podem ser associados ao ambiente profissional. Portanto, gente, dentro da prática clínica, é fundamental que saibamos diferenciar esses níveis de prevenção para atuar de forma mais eficaz na saúde dos pacientes. Então, beleza, pessoal? Conseguimos aqui identificar que os rastreamentos fazem parte da prevenção secundária. Beleza? Podemos seguir? Agora, vejam aí quais critérios nós podemos utilizar para fazermos bons rastreamentos. Como todos os rastreamentos causam danos e alguns também causam benefícios, como eu citei para vocês, nem todo rastreamento vai ser válido. Concordam comigo? Então, para que o rastreamento seja recomendado, ele deve atender a alguns critérios já bem estabelecidos na literatura. Então, vejam só. O primeiro critério é que a doença rastreada ela precisa ser relativamente frequente e clinicamente relevante. Então, não faz sentido rastrear uma condição extremamente rara ou que não impacta significativamente a saúde dos pacientes. Normalmente aqui temos doenças de preocupação para a saúde pública, tá? Então, são doenças frequentes. Além disso, pessoal, a doença a ser rastreada, ela deve ter uma fase pré-clínica conhecida. Como eu citei para vocês, não tem como eu rastrear uma doença, né? O próprio conceito de rastreamento, eu preciso rastrear antes de manifestar sintomas. Então, se ela não tem uma fase pré-clínica conhecida, não é rastreamento. Aí eu vou esperar manifestar sintomas e fazer diagnóstico precoce, certo? Então, isso significa que deve existir um período no qual a doença ainda não apresenta sintomas, mas que já é possível ser identificada por exames. Beleza? Terceiro critério, o teste de rastreamento precisa ser confiável, ou seja, ele precisa detectar a doença com baixa taxa de falsos positivos e de falsos negativos, tá? Ou seja, tem que ter uma baixa taxa de erros. Um teste que gera muitos resultados errados pode levar a intervenções desnecessárias ou, pior, no caso de falsos negativos, pode deixar de diagnosticar pacientes realmente doentes. Certo, pessoal? Outro ponto essencial é que deve existir um tratamento eficaz para a doença que está sendo detectada precocemente. Identificar uma condição que não pode ser tratada ou cujo tratamento precoce não traz benefícios para o paciente, não justifica um rastreamento, certo? E esse tratamento, pessoal, ele precisa ser capaz de alterar a história natural da doença. Ou seja, o rastreamento só faz sentido se nós conhecermos a história natural da doença, certo? E conseguirmos ter um tratamento que é capaz de alterar essa história natural da doença. Então, a redução da mortalidade, a redução da gravidade da doença deve ser um alvo que precisa ter disponível para que o rastreamento faça sentido. Beleza? Outro critério fundamental é que o teste de rastreamento ele deve ter um custo aceitável. E aí, pessoal, não apenas do ponto de vista financeiro, mas também social, físico. Isso significa que o exame não deve ser excessivamente caro para o paciente, para o plano de saúde, para o sistema de saúde, mas principalmente ele não deve causar mais danos do que benefícios ao paciente que se submete a esse rastreamento. Tá? E por fim, o tratamento em fase precoce ele não deve ser pior do que a própria doença. Então, se o tratamento antecipado traz riscos maiores do que a abordagem habitual, o rastreamento não se justifica.
tá? Beleza, pessoal? Então, no fim das contas, o rastreamento só deve ser considerado válido quando todas essas condições são atendidas e quando há evidências científicas de qualidade que vão sustentar a recomendação desse rastreamento. É importante lembrar ainda, pessoal, que assim como qualquer intervenção médica, o rastreamento pode causar danos, tá? Por isso, é fundamental que nós saibamos equilibrar riscos e benefícios, levando em consideração a custo-efetividade de cada exame para indicar ele para um paciente assintomático. Tá bom, pessoal? Beleza? Podemos seguir? Professor, você está falando aí que os exames de rastreamento podem ser danosos aos pacientes. Explica melhor isso aí. Então vamos lá, pessoal. Muitas vezes, quando pensamos em rastreamento, imaginamos apenas os benefícios da detecção, né, de doenças. Então, a detecção precoce, a possibilidade de ofertar um tratamento eficaz para esse paciente. No entanto, como temos conversado até aqui, todo rastreamento tem potenciais riscos e consequências indesejadas que precisam ser considerados antes de sua indicação. Aí, entre os principais danos do rastreamento, nós podemos destacar o risco intrínseco dos procedimentos diagnósticos, ou seja, qualquer exame pode ter efeitos adversos, de um simples exame de sangue a uma biópsia invasiva. Complicações podem ocorrer em qualquer exame. Outro ponto, pessoal, o risco de resultados falsos positivos. Um teste de rastreamento ele pode apontar a presença de uma doença que, na verdade, o paciente não tem. Lá na aula de raciocínio clínico eu converso isso com vocês, sobre falsos positivos. E isso, pessoal, identificar uma doença num paciente que não tem, pode com certeza levar a exames complementares mais invasivos, aumentando o custo e potencialmente trazendo complicações desnecessárias para esse paciente, certo? O que mais? Diagnósticos excessivos ou overdiagnoses. Em alguns casos, gente, um rastreamento pode identificar doenças em fases muito precoces que, se não fossem detectadas, nunca chegariam a causar sintomas ou reduzir a qualidade de vida do paciente. E isso, pessoal, pode levar a um tratamento desnecessário com efeitos adversos que poderiam ser evitáveis. Um exemplo bem comum disso é a identificação de algum nódulo aleatório sem qualquer significado clínico e que acabará redundando ou em mais investigação ou em preocupação e ansiedade por parte dos envolvidos. Além disso, o risco associado a resultados falsos negativos. Se um exame falha em detectar uma doença existente, o paciente pode ser erroneamente tranquilizado e deixar de buscar cuidados médicos no futuro, atrasando o diagnóstico e piorando o prognóstico. No fim das contas, pessoal, o rastreamento não é um fim em si mesmo. Ele é apenas a primeira etapa de um processo diagnóstico que deve ser conduzido com critério. Para que o rastreamento seja realmente eficaz, ele precisa fazer parte de uma estratégia bem planejada, envolvendo ações diagnósticas e terapêuticas adequadas, que é aquilo que eu citei para vocês naqueles conceitos que precisamos levar em consideração para definir um rastreamento. Ou seja, rastrear por rastrear não faz sentido algum, tá? Precisamos garantir que os benefícios superem os riscos e que cada teste seja indicado com base em evidências científicas. Certo, pessoal? Agora olhem só, uma boa solução para dirimir esse problema é justamente nos basearmos nas melhores e mais atuais evidências científicas para guiar o nosso processo de rastreamento. Vejam esse dado. Estudos mostram que centenas de bilhões de dólares são gastos anualmente com procedimentos médicos que não demonstram benefício clínico real ou, pior, que apresentam um risco significativo de dano ao paciente. E isso não vale apenas para exames sofisticados, pessoal, mas também para testes simples. Então aí entra o eletrocardiograma, a espirometria, a radiografia, sem indicação específica em pacientes assintomáticos. Isso vai contra
a intuição de muitos pacientes e até mesmo de alguns colegas médicos que costumam pensar: se bem não faz, mal não deve fazer. Mas essa não é uma verdade absoluta, como vocês têm aprendido até aqui, certo? Outro ponto importante, pessoal, é o risco de falsos positivos, como eu pontuei no slide anterior com vocês. Sabemos, olha só, estatisticamente, cerca de 5% dos exames solicitados terão valores fora da normalidade apenas pelo acaso. Isso aqui é uma distribuição gaussiana. Isso significa, pessoal, que se um médico pede 20 exames para um paciente saudável, pelo menos um pode vir alterado sem que exista realmente a doença nesse paciente. E o que acontece? Esse falso positivo pode levar a novos exames, talvez exames invasivos, ou até mesmo tratamentos desnecessários, aumentando riscos e custos para esse paciente. Por isso, pessoal, todo rastreamento precisa ser rigorosamente avaliado antes de ser implementado. Estou batendo nessa tecla mais uma vez. A efetividade de um programa de rastreamento não pode ser assumida só pela lógica intuitiva. Lá no começo eu citei para vocês. É lógico, não é? A gente olhar se tem anemia, olhar se tem artrite reumatoide, parece que é meio intuitivo olhar isso. Mas não devemos nos guiar pela intuição, mas sim por estudos de alta qualidade científica. Isso nos leva, pessoal, então, a pensar no rastreamento baseado em evidências. Na medicina, como vocês têm aprendido com todo esse caminhar, não basta supor que uma intervenção seja benéfica, mas é preciso provar que essa intervenção funciona. O rastreamento, como qualquer outra estratégia médica, ele tem sido alvo de muitos estudos científicos que aí tentam validar a eficácia. E esses estudos precisam ser rigorosos. Muitas vezes aí são revisões sistemáticas, meta-análises. E aí nós temos diversas entidades que se dedicam a avaliar a real efetividade dos rastreamentos. As principais que eu cito aí para vocês é o Task Force americano e o Task Force canadense. Esses grupos, pessoal, analisam criticamente essa literatura médica, realizam revisões sistemáticas, meta-análises e, assim, identificam as melhores evidências disponíveis e publicam essas diretrizes baseadas na mais alta qualidade científica disponível. Isso permite, pessoal, que nós possamos romper esses paradigmas antigos. Então, como eu citei no começo desse slide para vocês, frases como: olha, o diagnóstico precoce sempre permite o melhor tratamento, ou então não há prejuízo em fazer exames preventivos. Isso até algum tempo era considerado verdades inquestionáveis. Soa muito bem, mas a ciência muitas vezes ela rompe o paradigma, ela rompe aquilo que é intuitivo. Então a gente precisa ver isso com mais cautela. A análise científica, pessoal, mostra que, apesar dos benefícios do rastreamento em algumas situações, o seu mau uso, o seu uso abusivo, ele pode sim ser prejudicial. E aí, o exemplo clássico que eu tenho citado para vocês são os falsos positivos. Vão gerar ansiedade, exames invasivos desnecessários, tratamentos inadequados. Então, em resumo, o rastreamento precisa ser guiado por ciência, não por intuição, e a tomada de decisão deve ser baseada em evidências robustas, garantindo assim que as intervenções que nós solicitarmos para os nossos pacientes realmente tragam mais benefícios do que malefícios. Beleza, pessoal? Estão conseguindo acompanhar até aqui? Qualquer coisa, pause o vídeo e volte em pontos de dúvida ao longo da aula que vocês tiveram até aqui. Beleza? Então vamos seguir. Até agora já entendemos que o que utilizamos para definir se vale a pena ou não rastrear uma determinada doença são as evidências científicas. Mas aqui entra um ponto muito importante. A ciência não é perfeita, vocês sabem disso. E um dos grandes desafios da pesquisa médica são justamente os vieses, que são erros sistemáticos que afetam a validade de um estudo ou a interpretação dos dados desse estudo. Esses vieses levam a
conclusões distorcidas da realidade, pessoal, fazendo parecer com que um exame de rastreamento seja mais eficaz do que ele realmente é. E isso pode gerar diretrizes equivocadas, levando a rastreamento sem real benefício para os pacientes. E quando falamos sobre avaliação de testes para rastreamento, esse problema não é diferente. Estudos que avaliam a efetividade de rastreamentos podem sim sofrer alguns tipos de vieses. Então é fundamental que saibamos quais são esses vieses para quando estivermos analisando estudos sobre rastreamentos, nós vamos conseguir identificar e interpretar essas evidências com maior precisão. Nos próximos slides, eu vou pontuar com vocês os principais vieses que afetam os estudos de rastreamento e como eles podem influenciar a percepção da eficácia desses testes. Então, acompanhem. Aí, pessoal, um dos principais vieses que podem distorcer a interpretação dos resultados de estudos de rastreamento é o viés de tempo ganho, que também é chamado de viés de tempo de antecipação ou viés de antecipação. Esse viés ocorre quando a detecção precoce de uma doença por meio do rastreamento dá a falsa impressão de que houve um aumento na sobrevida dos pacientes, quando, na verdade, o que aconteceu foi apenas uma antecipação do diagnóstico, ou seja, do tempo ganho. Para entender melhor, vamos imaginar um cenário hipotético. Um paciente desenvolve uma doença e, sem rastreamento, essa condição, essa doença, só seria diagnosticado quando ele começasse a apresentar sintomas. Então, digamos ali aos 65 anos. Se a evolução natural da doença levar esse paciente ao óbito aos 70 anos, então a sobrevida após o diagnóstico da doença é de 5 anos. Conseguiram pegar? Agora, suponham que esse mesmo paciente tenha feito um exame de rastreamento e essa doença tenha sido detectada precocemente aos 55 anos de idade. Se ele ainda vier a falecer aos 70 anos, a duração da vida desse paciente não foi alterada, mas ele passou mais tempo convivendo com a doença e sob tratamento. A questão central aqui é que, se olharmos apenas para os números, pode parecer que a sobrevida desse paciente aumentou de 5 anos, da situação em que ele não fez o rastreamento, para 15 anos na situação em que ele fez o rastreamento. Ou seja, ele sobreviveu 5 anos após o diagnóstico, no primeiro exemplo, e sobreviveu 15 anos após o diagnóstico, no segundo exemplo. Mas, na verdade, o tempo de vida total desse paciente não mudou, apenas a data do diagnóstico foi antecipada. Vocês conseguiram perceber? Isso significa que detectar uma doença mais cedo não necessariamente melhora o prognóstico, a menos que essa detecção precoce realmente leve a um tratamento mais eficaz que altere a história natural da doença e o paciente consiga viver mais anos do que se ele não tivesse rastreado. Esse viés, pessoal, é muito comum em estudos que comparam a sobrevida de pacientes rastreados e não rastreados. Se o rastreamento apenas antecipa o diagnóstico sem reduzir a mortalidade, então o tempo ganho é ilusório, é um viés. A única maneira de evitar esse viés e realmente avaliar se o rastreamento salva as vidas, se ele aumenta a expectativa de vida, é utilizar ensaios clínicos randomizados que vão comparar grupos rastreados e não rastreados a partir do momento da detecção da doença, garantindo que as diferenças observadas na sobrevida sejam reais e não apenas esse efeito do viés de tempo ganho. Beleza? Fez sentido para vocês? Para vocês entenderem melhor esse viés, observem essa imagem. Quero que vocês imaginem o Sr. Marcos e pensem aí no multiverso. Vamos lá. No universo A, vemos o que acontece em uma situação sem rastreamento para uma determinada doença X. O Sr. Marcos desenvolve a doença X e passa por um período assintomático, ou seja, que ele não manifesta sintomas, que ele não sabe da doença, de 4 anos.
E então ele só é diagnosticado quando os primeiros sintomas da doença X aparecem. E a partir desse momento ele vive mais 3 anos até falecer. Agora, vamos tirar Marcos do universo A, vamos imaginar que Marcos está no universo B. Nesse universo B, existe rastreamento para a doença X, beleza? Então ele vai ser rastreado. O rastreamento detecta a doença 2 anos antes do surgimento dos sintomas. A partir do diagnóstico, o Sr. Marcos vive mais 5 anos. Olhando apenas para os números, parece que o rastreamento realizado no universo B prolongou a sobrevida do Sr. Marcos de 3 para 5 anos, não parece? Mas isso não significa necessariamente que ele viveu mais tempo do que no universo A. O que aconteceu, pessoal, foi que o diagnóstico foi antecipado sem impactar a progressão da doença. Agora, pensem no Sr. Marcos no universo C, outro universo. O mesmo Marcos, ele passa por um rastreamento, nesse universo também tem rastreamento da doença X, e neste caso, o rastreamento, além de antecipar o diagnóstico em 2 anos, desta vez houve um verdadeiro ganho de sobrevida. O paciente não apenas foi diagnosticado mais cedo, mas também viveu mais tempo após o diagnóstico, indicando aqui que o rastreamento foi benéfico para o paciente, pois permitiu um tratamento mais eficaz que realmente alterou o curso da doença. Então, quando nós comparamos o universo A com o universo B, nós percebemos que, nesse caso, não faz sentido algum fazer o rastreamento, pois o ganho de vida é ilusório. No universo B, o diagnóstico foi feito mais cedo, mas isso não alterou o tempo total de vida do paciente. Ele apenas passou mais tempo convivendo com a doença, sem que isso tenha trazido um benefício real para esse paciente. Aqui, vocês conseguem perceber bem o viés de tempo ganho, o viés de antecipação. Já se nós compararmos o universo A, que representa uma população sem rastreamento, com o universo C, que corresponde a uma população rastreada, nós vemos uma diferença significativa. Então, se os estudos conseguissem mostrar isso aqui, no universo C, os estudos conseguiram comprovar que faz sentido rastrear essa doença, pois a detecção precoce permitiu que o paciente vivesse por mais tempo. Isso significa, pessoal, que o rastreamento, além de antecipar o diagnóstico, modificou o curso da doença e impactou positivamente a sobrevida do paciente. Esse é o ponto-chave para avaliarmos a real efetividade de um rastreamento. Não basta detectar a doença mais cedo, é preciso que essa detecção precoce leve a uma mudança significativa no desfecho do paciente. Se o rastreamento apenas antecipa o diagnóstico sem alterar a mortalidade, ele não é eficaz e pode acabar trazendo mais malefícios do que benefícios. Agora, quando o rastreamento comprovadamente reduz a mortalidade, aí sim ele passa a ter uma justificativa baseada em evidências. Beleza, pessoal? Então vamos seguir. Outro viés que pode distorcer a interpretação dos estudos de rastreamento é o viés de duração variável da doença, ou viés de tempo de duração. Esse viés ocorre porque uma mesma doença pode se apresentar de diferentes formas em diferentes pacientes. Alguns casos evoluem de maneira muito agressiva, muito rápida, enquanto outros progridem de forma mais lenta e indolente, ou seja, o mesmo tipo de doença pode apresentar diferentes espectros de evolução. Por exemplo, pensemos no câncer de mama. Alguns pacientes podem desenvolver tumores altamente agressivos que crescem rapidamente, metastatizam cedo e levam a óbito em pouco tempo. Outras pessoas podem ter tumores mais indolentes, que permanecem estáveis por anos antes de se tornarem clinicamente relevantes. Aí eu pergunto, na opinião de vocês, qual desses dois tipos de evolução tem maior probabilidade de ser detectado pelo rastreamento? Isso mesmo, os de progressão mais lenta.
Isso acontece, pessoal, porque tumores mais agressivos se desenvolvem e se espalham rapidamente, muitas vezes entre os intervalos dos exames de rastreamento. Quando eles são detectados, já estão em estágios avançados, que é quando eles causam sintomas. Por outro lado, tumores mais indolentes permanecem assintomáticos por um longo período e, por isso, eles têm mais chance de serem capturados por um exame preventivo, um exame de rastreamento. Então, o rastreamento naturalmente favorece a detecção de casos mais indolentes, pois eles ficam mais tempo em fase assintomática e têm mais chance de serem encontrados durante o exame preventivo. Já os tumores altamente agressivos, eles passam despercebidos pelo rastreamento, porque eles evoluem rapidamente entre aquele intervalo ali dos exames de rastreamento e acabam sendo diagnosticados apenas quando causam sintomas. Isso leva à falsa impressão de que os pacientes rastreados vivem mais tempo, quando na verdade o que aconteceu foi que o rastreamento identificou preferencialmente os tumores de melhor prognóstico. Quero ilustrar esse conceito melhor para vocês através dessa imagem. Olhem para ela. Na parte superior, temos um câncer de mama agressivo, que se desenvolve rapidamente e tem um período assintomático muito curto, de apenas 6 meses. A paciente só sobrevive 1 ano após o diagnóstico, porque a doença já está bem avançada. Como esse tipo de câncer evolui rapidamente, o rastreamento dificilmente detectaria a tempo esse câncer. E, na verdade, ele seria diagnosticado pela manifestação clínica dos sintomas. Já na parte inferior da imagem, temos um câncer de mama menos agressivo, que se desenvolve lentamente e tem um período assintomático longo, aí no exemplo de 4 anos. Como essa doença permanece silenciosa por mais tempo, há uma janela maior para que o rastreamento detecte esse câncer. Conseguem perceber? O problema, pessoal, surge quando olhamos os dados de forma simplista. Como os casos detectados pelo rastreamento tendem a ter um prognóstico naturalmente melhor, isso pode levar à falsa impressão de que o rastreamento está aumentando a sobrevida. Mas, na realidade, o rastreamento está apenas selecionando mais frequentemente os casos de melhor prognóstico, enquanto aqueles casos mais agressivos continuam escapando da detecção precoce, porque o intervalo assintomático se torna muito mais curto nesses casos agressivos. Ou seja, o viés de duração variável da doença mostra que o rastreamento não melhora necessariamente a sobrevida geral da população. Ele apenas identifica com mais frequência as formas menos agressivas da doença, dando uma sensação enganosa de benefício. A melhor forma de evitar esse viés é avaliar não apenas a sobrevida dos pacientes diagnosticados, mas o impacto real do rastreamento na mortalidade da população como um todo. Certo, pessoal? Então, vamos seguir para o nosso próximo viés. Então, passando aqui para o último viés que gostaria de apresentar a vocês, é o viés de adesão, que também pode ser chamado de viés de seleção. Esse viés, pessoal, diz respeito ao fato de que costumam participar de programas de rastreamento pessoas que naturalmente tendem a ser mais aderentes a recomendações médicas, que costumam ter hábitos de vida mais saudáveis, que costumam realizar mais regularmente os testes de rastreamento. Logo, quando pesquisadores realizam estudos sobre o impacto de um determinado rastreamento, é comum que a amostra selecionada inclua mais pessoas com esse perfil, que é aquelas que costumam ter hábitos de vida saudáveis, que costumam seguir as recomendações médicas, o que pode gerar um viés. Os benefícios observados no estudo podem ser resultado de um estilo de vida mais saudável dessa amostra e não apenas do rastreamento em si. E a forma de tentar resolver esse viés
Mais uma vez, são ensaios clínicos randomizados, justamente porque a randomização ajuda a evitar esse problema de selecionar principalmente pacientes que têm naturalmente um estilo de vida mais saudável e espera-se que naturalmente vivam mais, né? Então, acaba que esse paciente, por viver mais, quando a gente olha para o estudo, a gente pensa, será se esse paciente viveu mais pelo rastreamento ou porque naturalmente ele tem um estilo de vida mais saudável, adere mais aos tratamentos, às recomendações médicas, certo, pessoal? Então, quais conclusões podemos tirar sobre os vieses no rastreamento? Vejam só, pelo que vimos até aqui, o rastreamento tende a detectar doenças de progressão mais lenta, ou seja, menos agressivas, certo? Além disso, casos detectados por rastreamento não devem ser comparados diretamente com aqueles diagnosticados clinicamente, ou seja, que se manifestaram clinicamente, porque são grupos diferentes. Por isso, pessoal, nos estudos sobre rastreamentos, a definição de caso é essencial, uma vez que comparar diretamente casos detectáveis por rastreamento com aqueles detectáveis clinicamente através de sintomas leva, inevitavelmente, aos vieses de duração variável da doença e de tempo ganho. Belezinha? Mas para tranquilizar vocês, normalmente o Task Force americano, canadense, já busca fazer essa avaliação visando não incorrer nesses vieses. Tá? O mais importante aqui é vocês saberem que esses vieses podem ocorrer nos estudos que avaliam os rastreamentos. Tá? E, porventura, se cair em prova, vocês precisam saber identificar quais são esses vieses. Certíssimo, pessoal? Então, até agora, pessoal, já discutimos sobre o que são rastreamentos, onde podemos encontrar recomendações baseadas em evidências. Mostrei a vocês que vieses existem no processo de pensar em um rastreamento. E agora, vamos amarrar tudo num ponto sobre recomendações para o rastreamento, ou seja, como tomar decisões adequadas sobre quais rastreamentos fazer e quando indicá-los. Até aqui, com certeza, vocês entenderam que não existe uma única maneira correta de conduzir um exame de rastreamento dentro dos rastreamentos de saúde. Assim como também não há um modelo fixo, uma fórmula de bolo para definir quais estratégias de rastreamento devem ser adotadas ou a periodicidade. Isso porque, pessoal, não é possível generalizar recomendações para toda a população de forma indiscriminada. Cada paciente tem um contexto clínico próprio e o papel nosso, como médicos, é individualizar a decisão, considerando aí alguns fatores. Então, a probabilidade pré-teste, lembram dela? Que eu conversei com vocês na aula de raciocínio clínico? Então, a probabilidade pré-teste da condição clínica que deseja rastrear, ou seja, qual a chance daquele paciente ter a doença antes mesmo do exame. Lembram que a gente poderia pegar, por exemplo, a prevalência da doença na população que eu desejo rastrear? Certo? Além disso, quais as características clínicas do paciente? Aí levando em conta a idade, histórico familiar, fatores de risco, comorbidades, a factibilidade do exame, avaliando disponibilidade, custo, acesso ao exame na prática e ainda, muito importante, a aceitação do paciente, pois o rastreamento só é útil se o paciente estiver disposto a seguir as recomendações e conduzir investigações subsequentes, caso necessário. Certo, pessoal? Além disso, ainda da aula de raciocínio clínico, um bom método de rastreamento deve ter alta sensibilidade. Isso significa que o método utilizado para o rastreamento precisa ser capaz de detectar um problema de saúde ainda na fase inicial com baixas taxas de falsos negativos. Na teoria, o ideal seria termos um exame com 100% de sensibilidade, ou seja, que detectasse todos os casos reais da doença. Mas na prática, vocês sabem que isso raramente acontece. Normalmente, valores de sensibilidade entre 80% e 90% já são considerados aí bons para muitos testes clínicos, por exemplo, aferição da pressão arterial, para o diagnóstico de hipertensão, etc.
Outro ponto importante é que métodos de rastreamento não necessariamente confirmam o diagnóstico da doença. Então, esses exames iniciais, pessoal, eles servem para indicar se uma pessoa tem uma maior ou menor probabilidade de ter determinada condição. E caso o rastreamento seja positivo, outros testes complementares serão necessários para confirmar o diagnóstico. Então, por exemplo, se uma paciente faz uma mamografia e recebe um resultado BIRADS-4, vocês vão aprender isso na aula de mamografia, isso não significa automaticamente que essa paciente tem um câncer de mama. Será necessário, então, realizar uma biópsia do nódulo mamário encontrado para, então, confirmar ou descartar o diagnóstico de câncer de mama. Da mesma forma, um homem que faz um exame de PSA para avaliação de câncer de próstata, tentando o rastreamento de câncer de próstata, e apresenta um valor elevado, nós não podemos dar o diagnóstico de câncer de próstata apenas com esse resultado. Obviamente, será necessário complementar a investigação, por exemplo, exames de imagem, possivelmente até uma biópsia prostática, se tiver indicação. Certo, pessoal? Professor, e a especificidade desses testes de rastreamento? Alta especificidade, ou seja, baixos resultados falsos positivos, apesar de bem-vinda, não é um pré-requisito obrigatório para testes de rastreamento. Porque o objetivo principal do rastreamento é ser uma peneira, é não deixar de identificar casos que tenham determinada doença em estágio pré-clínico e assim conduzir esses casos para exames subsequentes com maior especificidade. Ou seja, o objetivo do rastreamento não é fechar o diagnóstico, mas sim identificar quais pacientes precisam de uma investigação mais aprofundada. Certo, pessoal? Por que não vale a pena rastrear todas as doenças possíveis? Pessoal, com o que vocês aprenderam até aqui, na opinião de vocês, vale a pena rastrear todas as doenças possíveis? A experiência prática nos mostra que exames médicos, laboratoriais, de imagem, são populares e muitas pessoas acreditam que quanto mais exames fizerem, melhor será para a sua saúde. Esse pensamento, então, leva muitos pacientes a chegar no médico e pedir exames indiscriminadamente. E em alguns casos, alguns médicos também acreditam que não tem mal nenhum em checar, entre aspas, várias condições. Mas será que realmente vale a pena rastrear todas as doenças possíveis? A resposta é não. E há vários motivos para isso. Primeiro, porque um rastreamento, pessoal, sem critério, pode gerar o que eu falei para vocês agora há pouco, o sobrediagnóstico, o overdiagnosis. Alguns estudos científicos mostram, pessoal, que quanto mais exames laboratoriais ou de imagem são solicitados, maior a probabilidade de variações individuais nos resultados. Tá? E tem grande chance dessas variações serem interpretadas como a normalidade, quando na verdade são apenas variações naturais dentro da população. Lembrem-se que eu falei agora há pouco para vocês, até 5% das pessoas saudáveis estudadas podem ter resultados de exames ligeiramente fora da faixa considerada normal para a maioria, mas isso não significa que essas pessoas estejam doentes. Outro ponto fundamental é que o rastreamento pode identificar coisas, condições que jamais evoluiriam para um problema de saúde real. Um exemplo clássico disso, agora aprofundando um pouquinho mais, são os nódulos de tireoide. Esses nódulos são frequentemente encontrados em exames de check-up, mas na maioria são benignos e não implicam em nenhum risco para o paciente. Qual que é o problema disso? Uma vez identificados, esses nódulos geram ansiedade, levam a investigações invasivas desnecessárias, por exemplo, PAF, que é a punção aspirativa por agulha fina da tireoide, que entra literalmente com a agulhinha lá na tireoide para aspirar. E aí tem riscos associados a esses procedimentos que poderiam ser evitados. Esse fenômeno é o que chamamos de sobrediagnóstico ou overdiagnosis. Anteriormente eu citei, mas não expliquei muito bem esse conceito para vocês. O que é o overdiagnosis? É quando um exame encontra anormalidades
que jamais se tornariam clinicamente relevantes e que, sem o rastreamento, nunca causariam sintomas ou impacto na qualidade de vida do paciente. Um exemplo interessante, pessoal, ainda falando de tireoide, é o próprio ultrassom de tireoide. Ganhou muita popularidade nos últimos anos como um exame preventivo, né, que vem sendo solicitado por alguns colegas médicos, e com essa prática observou-se um aumento expressivo no número de diagnósticos de câncer de tireoide, especialmente em mulheres. Mas um detalhe, a mortalidade por câncer de tireoide permaneceu praticamente inalterada nesse mesmo período. Ou seja, se mais casos de câncer estão sendo diagnosticados, mas o número de mortes não mudou, significa que o aumento nos diagnósticos não está beneficiando os pacientes. Pelo contrário, está expondo muitos desses pacientes, possivelmente aí, a tratamentos desnecessários. Diante desse cenário, pessoal, o livro de rastreamentos da USP traz uma reflexão que conclui tudo o que temos discutido até aqui. Essa situação descrita em relação à ultrassom de tireoide e o aumento da identificação de câncer de tireoide sem, no entanto, aumentar a sobrevida, pode ter duas interpretações opostas. Vejam só. O entusiasta do rastreamento pode argumentar aí que o aumento no diagnóstico permitiu um tratamento precoce mais eficaz, o que impediu o crescimento da mortalidade. Por outro lado, já um profissional mais crítico, aí que está utilizando a medicina baseada em evidências, possivelmente diria que o aumento no diagnóstico se deve ao fato de que estamos detectando cânceres indolentes e assintomáticos que nunca trariam consequências clínicas para os pacientes. E ao analisarmos os dados disponíveis, não houve mudanças significativas nos tratamentos, nem redução ou aumento na mortalidade dos tumores de tireoide. Assim, a explicação mais plausível é que estamos lidando com um caso clássico de sobrediagnóstico ou overdiagnosis. Isso mostra, pessoal, por que não faz sentido rastrear todas as doenças possíveis. Professor, mas nós não vamos olhar o câncer de tireoide? Claro, pessoal, se o paciente apresentar sintomas iniciais ali, nós obviamente vamos fazer ultrassom para fazer um diagnóstico precoce, tá? Então, isso não quer dizer que o paciente vai ficar sem ser avaliado. Não, tá? Isso vai acontecer por meio do momento certo, que é na situação em que nós faremos o diagnóstico precoce. Isso mostra, então, pessoal, mais uma vez, não faz sentido rastrear todas as doenças. Um rastreamento só é útil se ele for capaz de reduzir a mortalidade ou melhorar significativamente a qualidade de vida do paciente que se submete a esse rastreamento. Caso contrário, ele pode gerar mais malefícios do que benefícios, expondo aí indivíduos saudáveis a diagnósticos desnecessários, procedimentos invasivos e tratamentos evitáveis. Então, pessoal, muita atenção à prática de vocês. Não basta sair pedindo exames sem critério. O rastreamento deve ser sempre baseado em evidências científicas sólidas, levando em conta os riscos e benefícios para cada paciente. Então, quando vocês estiverem diante daquele paciente que te procura para fazer um check-up, aquela fórmula de bolo com hemograma, TSH, FAM, fator reumatoide, zinco, molibdênio e afins, não deve ser a prática de vocês, mas sim exames solicitados com racionalidade, baseados em evidências, como eu apresentarei para vocês na segunda parte da nossa aula, beleza? E aqui, pessoal, como ao longo da nossa discussão eu conversei com vocês sobre os níveis de prevenção e como cada um deles tem um papel aí fundamental, né, no desenvolvimento aí da saúde, aqui eu queria retomar com vocês a prevenção quaternária. Esse conceito, muitas vezes negligenciado, eu quero que vocês observem o quanto ele é essencial para evitar danos causados justamente pelo excesso de intervenções médicas. Esse exemplo anterior, né, da ultrassom para rastreio de câncer de tireoide que o livro de rastreamentos da USP nos mostra. Como eu pontuei com vocês, esse conceito surgiu como uma resposta à crescente incorporação de exames e tecnologias de rastreamento, muitas vezes sem um embasamento científico sólido. E a prevenção quaternária, ela nos alerta para os riscos da hipermedicalização, do sobrediagnóstico,
da iatrogenia, ou seja, dos danos causados por ações médicas desnecessárias. No slide anterior, nós falamos sobre overdiagnosis, que pode fazer com que pessoas saudáveis passem a se enxergar como doentes e carregando aí daí para frente diagnósticos que não afetam sua qualidade de vida, mas que geram ansiedade, estigma, riscos associados a procedimentos diagnósticos ou terapêuticos. Esse conceito, pessoal, é essencial para a tomada de decisão sobre rastreamento, pois mesmo que um exame tenha potencial para detectar doenças precocemente, precisamos sempre avaliar se esse rastreamento trará mais benefícios do que malefícios. Esse tema é tão sério, gente, que foi criado um movimento mundial chamado Choosing Wisely, que se propõe a difundir alertas a médicos e pacientes sobre exames e tratamentos que devem ser evitados quando não há forte embasamento para sua indicação. Então, reforçando mais uma vez dentro da lógica dos níveis de prevenção, a prevenção quaternária nos lembra que nem sempre mais exames e mais intervenções significam mais saúde. Assim como prevenimos doenças, também precisamos prevenir danos causados pelo excesso de intervenções médicas desnecessárias. Certo, pessoal? E para finalizar a nossa aula, pessoal, não poderíamos encerrar ela sem falar sobre esse tema essencial, a ética médica nos rastreamentos. Então, ao longo da nossa discussão, nós vimos aí que o rastreamento não deve ser feito de forma indiscriminada e que mais exames nem sempre significa mais saúde, certo? Mas além dos aspectos científicos e práticos, pessoal, existe aí um princípio fundamental que deve guiar todas as nossas decisões na medicina: a ética. O primeiro compromisso ético de qualquer médico é não causar dano. Primum non nocere, que vocês aprenderam nos primeiros dias do curso de medicina. Isso é especialmente relevante quando falamos de rastreamento, porque lembrem-se, estamos lidando com pessoas saudáveis que não apresentam sintomas. Qualquer exame solicitado deve, no mínimo, manter a saúde e a qualidade de vida do paciente no mesmo nível em que estava antes do rastreamento. Concordam comigo? Isso, então, nos leva a um dilema ético que discutimos em alguns slides anteriores. Devemos solicitar um exame de rastreamento sempre que ele estiver disponível? A resposta, como já discutimos, é não. Solicitar exames desnecessariamente ou repetitivos não é apenas antiético, mas pode ser prejudicial à saúde do paciente. Então, todos os exames têm riscos. Podemos ter um paciente aí que tenha anemia por coletas frequentes de sangue, lesão renal causada por exames radiológicos contrastados, cirurgias desnecessárias depois de um incidentaloma, um achado incidental em algum exame de imagem. Além disso, pessoal, é extremamente antiético utilizar exames como um meio de atender a interesses financeiros, promovendo aí pacotes de check-up sem real benefício clínico ao paciente, apenas para gerar lucro. Outro ponto importante, pessoal, que trabalhamos ao longo dessa aula, é que culturalmente ainda existe a crença de que quanto mais exames, melhor. Então, muitos pacientes chegam ao consultório dizendo: doutor, eu vim buscar os pedidos de exame preventivo. Pode pedir tudo, o convênio paga. Esse tipo de solicitação, pessoal, reflete um pensamento enraizado na sociedade, baseado aí na ideia de que prevenção é sempre sinônimo de mais exames, e cabe a nós, como médicos, mudar essa cultura. Outro ponto importantíssimo, pessoal, é que o rastreamento médico precisa ser um processo de decisão compartilhada entre o médico e o paciente. Isso significa que todas as informações relevantes devem ser discutidas com o paciente, analisando não apenas os possíveis benefícios do exame, mas também os riscos, as limitações e as possíveis consequências de um resultado alterado. A chave para isso está justamente no diálogo entre o médico e o paciente, que nós temos conversado ao longo de nossas aulas. Ao invés de uma postura passiva, em que o médico apenas solicita exames e o paciente apenas realiza, precisamos adotar um modelo de tomada de decisão compartilhada,
onde o paciente participa ativamente do processo, compreendendo os prós e contras de cada exame e escolhendo conscientemente, junto com o médico, o que faz sentido para a saúde. Em suma, pessoal, o rastreamento não deve ser um protocolo automático, mas sim um instrumento bem aplicado que leve a decisões racionais, benéficas e sustentáveis. Beleza, pessoal? E com essa reflexão, gostaria de concluir nossa aula de hoje. Espero que este conteúdo tenha ajudado vocês a desenvolverem um olhar mais crítico e embasado sobre o rastreamento médico e a aplicação na prática clínica. E eu já convido vocês para a segunda parte da nossa aula, onde trabalharemos os rastreamentos aplicados na prática, ou seja, quais exames solicitar nos principais contextos clínicos de rastreamento. Então, aguardo vocês em breve. Até lá!